Fala com o senhor de TI, beleza? Estamos aqui para mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Matheus. E eu já vou começar perguntando aqui, mandando ele dar a carteirada. Fala, Matheusão, diga aí para a galera quais foram aí suas principais aprovações aí nos concursos de TI. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou mentorado do Yuri aí para tecnologia da informação em vários concursos, né? E tive algumas aprovações, né? Por ordem de relevância, eu fui aprovado no TCE Paraná em sétimo lugar e felizmente eu fui nomeado recentemente, né? Estou em processo para tomar posse. Fui aprovado em segundo lugar no STM também para analista de sistemas, que é um resultado excelente, eu acredito, pelo tamanho do concurso. Em Embrapa, fiquei em sétimo lugar também, que é um concurso nacional, para analista de infraestrutura e tecnologia de TI. Para técnico de programação de sistemas do TRE, do Paraná, eu fiquei em quarto lugar, fui nomeado, mas decidi não tomar posse. Câmara de Guarapuava, eu fiquei em primeiro, para fazer jus ao nome da mentoria, aí, fiquei em primeiro no concurso, né? Boa. Que para analista de TI também, eu decidi não assumir. Paraná Previdência, fiquei em segundo também e decidi não assumir para analista de TI também. Basicamente são esses. Tive outras aprovações um pouco mais distantes, assim, que eu considero menos importantes na minha trajetória. As principais são mais ou menos essas. Boa. E na Câmara de Castro, que é onde eu trabalhei, né, que eu tenho um carinho especial aí, que eu fiquei 3 anos e meio trabalhando, me proporcionou muita coisa boa aí. Legal demais. Depois conta essa história aí, né? Porque nesse da Câmara não era com TI, Hum, né? Mas foi uma não, técnico administrativo nível ali médio. que te deu melhores condições, né, de continuar estudando para os cargos melhores de TI. Show demais, Matheusão. No TCE Paraná, né, que é aí a cereja do bolo, que você vai assumir em breve. Qual que era lá o cargo? É auditor de controle externo na área de informática. Boa. Show demais, Matheusão. Pois bora nós então aqui fazer as perguntas que normalmente a Boa. galera quer saber, que no final das contas a ideia dessa entrevista é o pessoal já aprovado, trazer aí sua experiência, para o pessoal que está iniciando, que quer conhecer mais sobre esse mundo de TI, né? Primeiro então, Eu comecei assim. boa, assistindo as entrevistas dos outros, né? Boa. É, O que foi que te atraiu então aí para o mundo dos concursos de TI? Por que é que tu decidiu, não, vou focar nisso? Eu acho que em 2019, mais ou menos, eu já começava a fazer algumas provas na área, eu sou formado em economia também, né? Fazia algumas provas na área geral, muita pouca prova em economia, que é uma área que infelizmente tem pouco concurso, né? E eu estava buscando alguma colocação no mercado e acabei trabalhando por algumas empresas na área de TI. E decidi fazer, vi que o mercado estava crescendo, decidi fazer análise de desenvolvimento de sistemas em 2020, se eu não me engano. Então, eu comecei a fazer o curso e vi que o mercado estava muito aquecido e que tinha oportunidades tanto no privado quanto no público, né? E como eu estava focando na área pública, eu achei que isso poderia ser uma guinada natural para mim e uma coisa não tão natural para outras pessoas da área de TI, né? E vendo essa oportunidade, eu procurei é, seguir esse caminho e fui parar aí nas mentorias de TI, né? Nos concursos de TI no geral também. Boa, essa já está emendando a próxima pergunta, né? Antes de tu entrar na Uhum. mentoria, né? Porque tu entrou, tu não era tão iniciante nos concursos de TI. Isso. Quem era o Matheus ali no início dos concursos para a área de TI? Então, antes Ah, das eu aprovações. realmente, na verdade, no começo, a coisa que você fala muito na mentoria, que é realmente não esperar a faculdade terminar, né? Esse foi um erro que eu tive, porque eu peguei e esperei a faculdade terminar. Eu comecei a fazer faculdade de TI e falei, bom, vou começar a ficar bom nos gerais aqui, administrativo, constitucional, auditoria, AFO, todas as matérias que eu achava que era interessante para alguns concursos eu estudava. E eu negligenciei bastante a área de TI especificamente por algum tempo nesse período. Então, esse era o Matheus antes, né? Eu focava muito na área geral e acho que isso foi um erro, porque eu poderia ter me preparado melhor já desde o princípio, né? Focado mais para TI mesmo. Só que isso foi antes de conhecer a mentoria também. Boa. E quando tu começou, né? Fez ali a primeira ou as primeiras provas para concurso de TI, né? Como é que tu se sentia? Aham. Ouvia ali, às vezes, Cara, muito conteúdo, e quando o resultado final saía.
Nossa, a primeira prova que eu fiz em TI foi Senado Federal, assim, então foi uma prova extremamente difícil, assim, eu saí, assim, sem pai nem mãe, assim, sabe? Realmente é muito conteúdo, eu falei, cara, eu nunca vou saber tudo isso, é muito difícil, e mesmo assim não decidi desistir nesse momento, né, mas eu me assustei bastante, foi FGV a prova, e a prova foi bem difícil mesmo, sabe? Até para quem era da área. Já estudava muito tempo, na verdade. E, bom, eu não tive um resultado bom. E, na sequência, se não me engano, eu fiz PGE Santa Catarina para técnico de informática, mas eu quis conciliar com analista administrativo. Aí, o resto a gente já sabe o que aconteceu, né? Mais uma reprovação ali. E foram essas duas provas no fim de 2022, viu? No fim de 2022. Foi novembro e dezembro. Boa. Essas duas eu lembro bem. Foi assim que começou. Aí, em 2023, eu entrei na mentoria e foi o primeiro concurso que eu fiz, foi CGE Santa Catarina. Boa. E o que é que fez tu entrar na mentoria? Na verdade, eu pesquisei na internet na época e, assim, vi realmente bastante entrevista aprovada, igual eu disse, vi que o pessoal passava, né? E também eu vi o teu conteúdo, assim, não me parecia ser tipo assim, um cara que tá vendendo uma coisa impossível, tá vendendo aquele lucro rápido, nem nada, assim, não parecia um golpe, digamos assim, sabe? Uhum. E eu gostei do conteúdo, fui me inteirando, conversei com você algumas vezes, sempre foi atencioso ali e tal, me deu o caminho, me chamava para participar das mentorias e tal. E na primeira oportunidade financeira que eu tive, eu resolvi adquirir a mentoria. E com certeza aí foi um dos maiores investimentos, melhores investimentos que eu fiz aí, como concurseiro, sem dúvida. Show demais. E o que é que tu acha então que foi aí ou as principais mudanças aí depois da mentoria? Olha, eu acredito que, primeiramente, saber como é que um aprovado em concurso de alto nível estuda, né? Você saber como é que o cara pensa, o que o cara faz, qual que é o nível de dedicação, planejamento que a pessoa tem que ter, a mentalidade mesmo que a pessoa tem que ter para buscar um cargo desse tamanho, né? E também, realmente, o planejamento em si, né? Com a planilha, que só quem está na mentoria consegue entender melhor. Acho que alguns princípios durante o método, o curso Método 01 também é essencial, porque muita gente negligencia isso, né? Até mesmo nós, depois de um tempo, acabamos esquecendo de alguns princípios básicos do concurso que acabam atrapalhando a gente na jornada, né? Então, estabelecer uma base boa, tanto de mental quanto de tecnicamente de planejamento mesmo, uma mudança muito grande nos meus estudos, assim, com a mentoria. Perfeito. E realmente assim, cara, acho que qualquer plano de médio e longo prazo, qualquer objetivo, nunca é só a questão técnica, né? Que é importante, mas você citou Sim, também a questão mental ali. da cabeça. Por exemplo, a planilha conta com vários objetivos, pré-requisitos que você tem que estar organizado antes de você seguir nos estudos. E às vezes a gente não olha esses pré-requisitos, a gente esquece deles. E eu voltei algumas vezes neles para ver, para validar eles, para daí seguir em frente. E isso me ajudou durante a minha jornada. Então, uma coisa bem legal também. Boa, show demais. E como que era, então, principalmente aí depois da mentoria, mais ou menos a tua rotina de estudos, quanto tempo, é, quais materiais Olha, eu, tu usou e que tu recomenda? tipo assim, sobre materiais, assim, eu tenho, primeiramente, quanto tempo que eu estudava? Mas eu coloco 3 horas líquidas em média, porque esse valor chegava no meu auge ali facilmente a 5, talvez 6 horas líquidas, né? Realmente efetivamente estudados no dia. Isso ia depender de alguns fatores, né? Meu rendimento no dia, se eu estava bem, se eu estava mal. Mas assim, no auge eu cheguei a fazer assim constantemente 5 horas líquidas. Só que a média dos estudos nesse período foi de 3 horas, assim, 3 horas líquidas, bem intervaladas e bem planejadas, né? Aí, no caso, minha rotina era seguir a planilha. Eu fazia a planilha eu via ela todo dia, assim, Sim. tipo, e nem enjoava, sabe? Boa. Então, eu via, a planilha era minha amiga mesmo, assim. Eu usava ela para tudo e eu usava para validar meus estudos, ia
refinando ela, melhorando ela e usando ela para ver o que eu ia estudar na próxima matéria, o que eu ia estudar na reta final, seja lá qual momento do meu estudo eu tivesse, eu olhava a planilha para me guiar, assim, era minha bússola, digamos assim, durante a aprovação. Boa. Normalmente o pessoal também pergunta sobre material de estudo, né? Talvez você tenha usado vários, mas Ah, tá. acha Então, aí que. material é outra parte. Na verdade, o material para mim, a base foi a estratégia concurso. Eu até conversei com o Rafael Lacerda lá do Canetas Pretas, falei para ele que ia falar com você, né? Assim, porque o estratégia para mim, na parte geral, ele é primordial, sabe? Tipo, os professores, assim, eu tenho que citar aqui a professora Gabriela Zavadina, que acho que é esse o nome dela, de AFO. É uma matéria que é muito difícil e importante e ela é muito boa professora. Então, Legal. mandar um abraço para ela, que me ajudou muito. Eu sempre fui bem em AF, muito por conta dessa professora aí. Boa. Também, mandar o resto dos professores de geral, do estratégia, são muito bons. O Herbert Almeida, de Direito Administrativo, a Adriana Figueiredo e o Felipe Lucas, em português. Cara, assim, eu sou meio fã de estratégia assim, das básicas, assim, que eles têm um time. Eu não falo nem que é time, é seleção, assim, nas básicas, assim, se você seguir os caras, você consegue um alto nível, né, em todas as matérias. E nas específicas, eu acho que muita gente acha que não, mas a minha opinião pessoal, eu gosto muito do pessoal ali de estratégia, seja o Rafael Lacerda em desenvolvimento, o André Castro em segurança e redes, o Pedrosa ali na parte de engenharia de software e também na parte de governança de TI, a professora Paola, tem o Felipe Matias, tem o Evandro de Lavex, tem muito cara bom ali. Os caras são muito. E se você vê o cargo dos caras, assim, você tem que respeitar. Então, assim, eu mando um abraço para os caras, porque foi minha base mesmo, foi com eles. PDF, fundamental, assim, a primeira passada é deles, viu? Assim, né? Quando você entende o método. E eu acho o material essencial. Então, manda um abraço para os caras aí, que a César o que é de César. Ah, com certeza. Aí, complementando esse material, eu adquiri. ah, tem um curso de banco de dados que hoje em dia ele está expandindo, mas que é muito bom professor, que é o do Samir Abdo. Também acho que é importante citar ele, porque eu usei e eu melhorei meus estudos com ele. Principalmente se você está fazendo alguma coisa com FGV, eu recomendo. Resumos do Pratique Concursos, eu acho interessante para você ver o material de uma maneira mais sintética e rápida. E também de uma outra forma de ver. Os caras são bons nisso, fazem um bom material, então eu utilizei e recomendo. Bom, do material, eu acho que Banco de questões? foram esses que eu não. Ah, PEC Concursos, espera aí, Yuri, deixa eu só ver aqui que eu tenho anotado. O que mais que eu utilizei aqui? Bom, é isso mesmo. E TEC Concurso para questão, né? Que eu até dei um depoimento para eles recentemente, na verdade. Mas é isso. Basicamente era o material de apoio e a mentoria, né? E não sei se saiu aí meu vídeo. Opa. Voltou. Era material de apoio e mentoria, né? Show demais. Não tinha muito o que fazer. E assim, pegando esse exemplo, se tu achar que teve outro importante, pode citar, mas pegando especificamente o exemplo do TCE Paraná, né? Como foi aí que Uhum. tu se sentiu primeiro, quando tu viu a tua colocação ali, que sétimo lugar, né? Não era dentro das vagas, mas enfim, Eu tinha estava em perto. sexto, na verdade, no preliminar, eu caí para sétimo depois. Ah, e Assim, é que eu sentiu quando fiquei viu um isso e pouco. quando foi nomeado, né? Isso, eu fiquei um pouco assim, acho que não vai dar, fiquei um pouco ansioso, assim, confesso, mas eu acho que estava mais para não do que para sim, vendo o histórico de nomeações do órgão, né? Aí também, seguindo o que você falou, que primeiro você coloca teu nome na lista e esquece, né, cara? O não eu já tinha ali. Então eu tentei seguir em frente, assim. Na verdade, eu estava focando no Ministério Público do Paraná. Então eu tinha um concurso em setembro ainda, foquei nele e isso foi me afetar mesmo lá por dezembro, no fim do ano, que saíram os resultados definitivos e tudo. Aí fiquei ali, coloquei meu nome na lista e tentei continuar estudando, né? Continuei estudando no melhor que eu consegui, assim, depois de uma guinada de provas, né? E foi isso, sentimento de alegria. Acho que foi um concurso muito difícil
tanto pelo nível do órgão, né? Tanto remuneração quanto salário, Tribunal de Contas, todo mundo fala bem. E também pela prova, que foram 100 questões no sábado e no domingo foram quatro discursivas de 15 linhas, duas gerais e duas específicas, e um parecer técnico de 60, né? Imagina. Então era uma prova realmente pesada ali, e eu fiquei orgulhoso nesse sentido, né, cara? Consegui fazer uma prova boa, acho que eu acertei 74, se não me engano, de 100, e nas discursivas consegui fazer ali uma boa prova também. Fiquei bem feliz com o resultado. Show demais, não, com certeza. A maioria, vários, sim, cada estado tem seu Tribunal de Contas, né? A carreira Sim. varia, mas o TCE Paraná, acho que ele é um dos melhores aí, né? E, É, e não só por isso, né? Por ser no estado também, assim, eu, putz, tem alguns fatores que deixaram ele, assim, para mim, a melhor conquista que eu tive no concurso ali, sem dúvida. né, não, esse ponto aí realmente não é imbatível, né? Porque no seu estado, então, é uma coisa pessoal, Tipo, né? Com certeza, bom demais. E, Matheus, agora, né, olhando para o passado uhum, e tentando aí, de alguma forma, dar os conselhos para o pessoal que está assistindo aqui, que a maioria são pessoas que estão iniciando os concursos, ou pensando em yeah, iniciar, ou até já iniciaram, mas só com reprovações. E aí, olhando para o uhum. passado, quais erros que tu acha que cometeu, ou coisas que tu se tivesse feito diferente, teria sido melhor, mais rápido, enfim. Então, olha, eu acho que, primeiramente, igual eu falei, não precisa terminar a faculdade, não. Pode começar desde o momento que você inicia a faculdade ali. Você pode seguir em frente, sabe? Porque vale muito a pena você ganhar o tempo, ainda mais agora, Yuri, que as provas estão extremamente acirradas. Eu acho que, não sei se eu cortou meu vídeo aí. Pode continuar, tá ok. Ah, tá. Então, estão extremamente acirradas. Eu acho que vale muito a pena você focar desde o começo do meio da graduação ali para frente. Se você conseguir conciliar, concilia, que vale a pena. Vale muito a pena. E outro erro também, eu acho que eu fiz ali quando eu falei que eu fiz analista de tecnologia da informação, técnico, na verdade, e fiz também analista administrativo. Então, conciliar é um erro em todos os sentidos. Assim. Não recomendo fazer. Foca numa prova. E digo mais, não só conciliar dois cargos diferentes, conciliar dois concursos diferentes também é um erro. Você tem que focar em um, tentar abranger o outro, mas focar em um só. E escolher, assim, não dá para conciliar. Você vai ter que fazer escolha ao longo da jornada e você vai ter que se acostumar e fazer escolha ao longo da jornada, né? Então, isso já entra em outros micro erros ali. O pessoal geralmente terceiriza a decisão, né? Não vai saber o que que eu quero, não sabe, né? Aí entra em outro erro que é você não estar bem estabelecido lá nos teus pilares, lá nos teus princípios, né? Então, se você não está bem fundamentado do objetivo que você quer, você não vai tomar uma boa decisão e você vai querer terceirizar essa decisão, né? E você vai querer conciliar a prova. Então, eu acho que o conciliar a prova, ele vai puxar uns três, quatro erros ali, se você ver bem. Lá atrás, lá no fundamento mesmo, né? Então, não recomendo conciliar a prova. Outro erro que eu tive foi, tipo assim, eu estava fazendo prova, eu cheguei num... Eu fiz ao longo da minha trajetória questão de 30 provas, desde a da área geral, sabe? Desde lá de 2018, ali, 2019. Mas, assim, chegou um tempo que eu estava fazendo, eu fiz, sei lá, cinco, seis, sete concursos no ano em TI, ali, oito, quem sabe. E eu comecei a fazer prova, vou fazer essa para treinar. Mas eu não, eu treinava e não. Ah, se der, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Então eu comecei a meio que não melhorar de prova para prova, sabe? Eu comecei a meio que ignorar o que eu tinha de errado, ou fazer o review mesmo, né? O que que eu errei, o que que eu tenho que melhorar. Então eu acho que, beleza, tem que treinar, mas você tem que evoluir de prova para prova também. Não adianta ir lá fazer, marcar o X e tá tudo certo, né? A partir do momento que eu comecei a ver os meus erros e acertos, eu melhorei bastante também. Então, acho que isso é importante também. Não vá fazer prova só por fazer, né? Teste-se como se fosse a prova da tua vida ali, que compensa você fazer isso. Bom, né, realmente, esse erro, né, que você acha que cometeu do ter esperado o final da faculdade, né, realmente, de vez em quando, alguém pergunta lá no comentário, no YouTube ou no Instagram,
E eu falo justamente isso, cara, começa. Eu comecei no. Eu confesso que eu comecei por acaso, mas eu comecei no final da Uhum, faculdade. E depois que eu comecei esse por acaso, eu decidi continuar mesmo antes de terminar a uhum. faculdade. Claro, você tem que conciliar com a faculdade e não pode reprovar, Exatamente. né? Porque precisa do diploma. Não, não, não. Mas Tem que levar a tirando sério isso, também, né, a faculdade. exato, o que der para fazer, nem que seja só se inscrever na prova e tentar ir lá alguma Isso. coisa, já ajuda, né? Mas se conseguir também estudar específico, melhor ainda. E sobre o conciliar ali que você falou, né? Realmente eu também conciliar editais, provas, cargos, né? Você sabe que eu sou dessa linha, né? Então, É, inclusive, quando um outro colega, que ele é mentor de carreiras jurídicas, de procuradoria, um amigo meu. E aí, uma vez ele falou, né, sobre. Ele respondeu uma caixinha de pergunta, e aí eu entendi a resposta dele como sendo a favor do conciliar. E aí uhum, eu falei com ele, né, para questionar, para entender melhor, porque sei lá, vai que esse meu pensamento talvez. Mas aí, no final das contas, conversando com ele, a gente viu que na verdade foi só uma questão ali de comunicação, porque ele também é contra, né? O que ele falou ali foi você formar a base. Tipo, seria o núcleo de TI, sim. né? Por enquanto, por exemplo, quando o cara ainda não decidiu um foco, então ele faz a base ali do núcleo de TI. Mas eu não chamo isso de conciliar, tipo, porque senão você não está Não. conciliando todos os concursos, né? Mas aí, no final das contas, É. falando com ele também nessa linha assim de conciliar editais. Não, No não. alto nível ali, pelo que eu vejo, não é só você, assim, geralmente o pessoal fala, ou foca na área, né? Não tem nenhum concurso aberto, foca na área, controle policial, fiscal, legislativa, tribunais, todas são áreas, né? Você vai poder Uhum, focar na área. Aí dentro dessa área vai ter a tua especialidade, né? É basicamente isso, o uhum, caminho. No mínimo, né? Daí você escolhe edital. exatamente. E, Matheus, agora especificamente sobre método de estudos, enfim, Uhum. técnicas, revisão, etc. O que é que tu acha aí, uma ou duas técnicas, enfim, coisas principais relacionadas ao estudo que no início tu vê que fazia, ou não fazia, ou fazia pior, né? Fazia algo errado, né? Algo que fazia era piorar e que depois tu Ah, corrigiu. começo, a CGE Santa Catarina eu fiz resumo à mão de Hadoop, tipo assim, fazer resumo à mão, pô. Então, aí eu conheci as ferramentas aí que você passa no curso, né? O Evernote, o Notion, que eu busco é gratuito. E assim, comecei a fazer resumo digital. Acho que isso é vida, assim. Saber a hora que fazer, claro, né? Você não vai sair fazendo resumo de tudo, é um erro, né? Isso aí o Yudi explica na mentoria melhor. Mas no momento que você amadurece e vê, pô, esse conteúdo eu preciso guardar, eu preciso lembrar, eu preciso revisar ele, aí vai valer a pena fazer um resumo, tem lá a ferramenta adequada. Então, eu evolui muito nesse sentido. E já pegando o gancho, depois o Anki, né? O Anki foi, assim, um antes e depois muito grande na minha vida, assim, como concurseiro. Porque tem muita coisa que é decoreba, cara. E o Anki te dá uma memorização inexplicável, assim. Tipo assim, eu tava num nível bom de acerto, naqueles 80 e poucos, que o concurseiro chega e estaciona, né? E o Anki deu aquela elevada nesse número, assim. Então, é um negócio que olhem com carinho, assim, que realmente eu sei que é difícil fazer. O pessoal... E, assim, eu não sei fazer o Anki. Me pergunta, assim, se eu vi 10 vídeos de Anki, assim, eu vi o negócio e falei, vou fazer do meu jeito aqui. E fui fazendo, me adaptei ao estilo ali, adaptei o Anki ao meu estilo também. E é isso, não é o melhor cartão do mundo, o mais, digamos assim, o mais granular possível, né, como manda todas as regras do Anki, assim, mas para mim funcionou, Uhum, sabe? E assim, eu já comprei alguns baralhos prontos também, só que o efeito é diferente. Você fazer o cartão, estudar o teu cartão, é um negócio bem mais proveitoso, na minha opinião. E uhum, é isso. perfeito. Show demais. E voltando aqui para um ponto da mentoria, né? Hum. Sei lá, por exemplo, talvez até já tenha acontecido isso, né? Como que tu explicaria a mentoria para algum amigo, ou alguma pessoa que está estudando para concurso de TI, está na dúvida? Se para ele adquirir a mentoria, você acha? Assim? No Isso. caso,
Cara, eu acho que assim, o principal da mentoria, na minha opinião, é que a gente tende a achar que, que a gente sabe estruturar a coisa. E, na verdade, na mentoria, a gente vê que muito conceito que a gente leva é errado. Chega a ser contra-intuitivo. E algumas coisas chegam a ser tão simples que você fala assim, por que que eu estava fazendo diferente? Então, assim, as pessoas só vão saber isso se elas entrarem, se elas compartilharem experiência com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades, porque a mentoria é feita em grupo, né? São mais participantes, geralmente no mesmo nível que você. Ou pelo menos algumas pessoas vão estar no mesmo nível que você. E aí vai de você também, né? Se relacionar, entender, participar, tudo. Mas acho que é isso, tipo assim, muita regra contra-intuitiva, digamos assim, eu falei assim, cara, vou fazer do jeito que ele tá mandando. Não vou fazer do jeito que eu acho que é o certo, porque se eu adquirir a mentoria do cara, eu vou acreditar. E muita coisa eu mudei nesses estudos, porque eu fui do jeito que você falou que era para ser. Então, assim, realmente funcionou para mim, né? Não vou citar aqui específico, tipo assim, desde concurseiro 0123, né? Aquele mito até uma coisa mais específica mesmo, assim, que só numa mentoria para você explicar o motivo disso. Então, realmente, essa foi um fator, né? Você dá algumas dicas que não são tão usuais, assim. E isso é um valor muito grande se você souber aproveitar. E o segundo, com certeza, a comunidade, o pessoal, né? Leva alguns amigos ali, não sei se eu posso citar já, Pode. mas eu vou ter que citar, que é a RAI, né? Que está no Banco Central, hoje apenas Banco Central, né? Tem entrevista aqui também, muito amiga minha, fiz várias excursivas com ela. Legal. É assim, tenho orgulho de ser amigo dela, né? E, pô, um abraço para ela. Aí E a tá. Luciana, cara. A Luciana também, a gente fez um grupo ali, nós três de amigos também. A Luciana passou em vários concursos, é a prodígio do grupo ali. Passou em vários concursos, em primeiro, segundo, né? Tá no Banco Central na lista, uma possível segunda chamada. Assim, são aprovações de respeito, assim. E criei uma amizade com elas muito grande. A gente fez várias excursivas juntos, assim, e nós três chegamos longe com isso, né? Então, assim, por exemplo, eu consegui isso na mentoria, né? E fora isso, o Thiago também, que está fazendo concurso, hoje em dia está no Paraná ali, né? Também no estado. E também começou como economista e colheu alguns frutos interessantes já ao longo da carreira. Então, legal também mandar um abraço para ele. Fora o outro pessoal que eu conversei aí durante a mentoria também, troquei experiência. Boa. Show demais, Matheusão. E, cara, chegando nos finalmente, posso Uhum. deixar aí uma última mensagem, principalmente aí para a galera com CLT que está iniciando, talvez aí que ainda não tenha tido uma aprovação, ou também quem está na dúvida se vale a pena, se não vale. O que é que você diria aí para essa galera? Cara, eu acho que o que eu mais acho que é importante é não desistir, né? É clichê, é difícil, você não sabe se vai conseguir, você acha que não é tua vez, é impossível, mas não desistir, cara. Manter o hábito de estudo diário, no mínimo 1 hora por dia, mas tenta fazer as três, dá teu melhor todo dia. Tipo assim, não tenta fazer o hábito do estudo diário também só por fazer, né? Tenta manter a melhor qualidade. Se você está no teu 50% no dia, dá todo esse 50% para o teu estudo, assim, não desanima, é difícil, mas você tem que pensar que o teu concorrente, ele está estudando no 100% dele aí, talvez. E se você não der o teu melhor todo dia, provavelmente você vai perder a vaga pro cara, sabe? É isso, cara. Concurso é difícil, mas tem que acreditar que se você acreditar, tua hora chega. Porque a minha chegou assim, sabe? Então, é isso que eu tenho para falar, cara. Não desistir e sempre buscar o hábito de estudos ali, todo dia, estudar um pouquinho. Boa. Show demais, Matheusão. Pois, galera, vamos ficando por aqui. Quem quiser conhecer mais sobre a mentoria do 01, talvez até entrar na próxima turma, vou deixar aqui na descrição da entrevista
quem tiver interesse. Matheusão, meu caro, muito obrigado aí Valeu, Yuri. pelo Um tempo. abraço e assim, Yuri, uma menção aí, obrigado para você também, né? Porque realmente sem você, assim, não é por. A gente não ganha nada, assim, eu não tô ganhando nada para daqui. Realmente é gratidão que a gente tem, né? Porque funcionou o método para mim e eu, assim, agradeço muito aí por todo o apoio que você me deu durante a minha jornada. Espero que você continue ajudando a rapaziada aí, beleza? Obrigadão, cara. Show demais, Matheusão. Conte comigo, meu caro. Valeu, valeu, galera. Valeu, Fui. um abraço. Tchau, tchau.